O ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o momento em que as receitas totais de uma empresa são exatamente iguais às suas despesas totais. Em outras palavras, é o ponto onde não há lucro nem prejuízo. Compreender esse conceito é fundamental para a sobrevivência e o sucesso financeiro de um negócio. Definição e importância. Definição. O ponto de equilíbrio pode ser definido como o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis de uma empresa, divididos pelo preço de venda por unidade menos o custo variável por unidade. Importância. Saber o ponto de equilíbrio ajuda os gestores a definir metas de vendas e a planejar estratégias de crescimento. É uma ferramenta essencial para a tomada de decisões financeiras e para avaliar a viabilidade de novos projetos ou investimentos. Fórmulas e cálculos. Para calcular o ponto de equilíbrio, precisamos entender dois componentes principais. Custos fixos são os custos que não variam com o nível de produção ou vendas, como aluguel, salários fixos e despesas administrativas. Custos variáveis são os custos que variam diretamente com o nível de produção, como matérias-primas e mão de obra direta. A fórmula básica do ponto de equilíbrio em unidades e ponto de equilíbrio é igual aos custos fixos totais divididos pelo preço de venda por unidade menos o custo variável por unidade. Diferenças entre os métodos de cálculo de ponto de equilíbrio. Existem diferentes métodos para calcular o ponto de equilíbrio, cada um com suas particularidades. Método contábil. Foca nos dados contábeis históricos para determinar o ponto de equilíbrio. É útil para empresas que já têm uma base de dados sólida e precisam de uma análise retrospectiva. Método econômico. Considera o custo de oportunidade e outros fatores econômicos além dos custos contábeis. É mais abrangente e pode oferecer uma visão mais completa, incluindo aspectos futuros. Método financeiro. Enfatiza o fluxo de caixa e os aspectos financeiros da empresa. Ideal para empresas que precisam focar na liquidez e na gestão de caixa. Limitações ao uso do ponto de equilíbrio. Apesar de ser uma ferramenta valiosa, o ponto de equilíbrio tem suas limitações. Suposições simplificadas assume que os custos variáveis e os preços de venda permanecem constantes, o que pode não refletir a realidade dinâmica do mercado. Não considera a capacidade máxima, pode não levar em conta a capacidade máxima de produção ou restrições operacionais. Foco em curto prazo é uma análise que tende a ser mais útil no curto prazo e pode não considerar mudanças estratégicas de longo prazo. Estudos de caso. Para ilustrar o conceito, vamos analisar dois estudos de caso. Ponto de equilíbrio com margens de contribuição iguais. Suponha que uma empresa tem custos fixos de R$ 10.000, um preço de venda por unidade de R$ 50 e um custo variável por unidade de R$ 30. Aplicando a fórmula 10.000 divididos por 50 menos 30 igual a 500 unidades. A empresa precisa vender 500 unidades para alcançar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio com margens de contribuição diferentes. Imagine uma empresa que vende dois produtos com diferentes margens de contribuição. Nesse caso, precisamos calcular o ponto de equilíbrio ponderado, levando em conta a proporção das vendas de cada produto. Conclusão. Compreender e calcular o ponto de equilíbrio é vital para qualquer gestor que deseja manter a saúde financeira da sua empresa. Ele oferece uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas e ajuda a identificar os níveis de vendas necessários para cobrir os custos e alcançar o lucro. Esperamos que esta explicação tenha ajudado a clarificar o conceito e sua aplicação prática. Até a próxima!